Olá, crianças, tudo bem? Na nossa última aula, nós vimos que os bandeirantes, eles eram homens que saíam pelas matas, pelo interior do Brasil, em busca de índios para escravizar e de pedras preciosas. Com o tempo, os bandeirantes, eles iam transmitindo os seus conhecimentos aos seus filhos. Então, desde a adolescência, os filhos dos bandeirantes, eles já se organizavam para as expedições, aprendiam a lutar, a enfrentar a mata e os animais que encontravam no caminho. Então, nós vamos ver agora as expedições dos bandeirantes na página 102. Participavam dessas expedições, todos os homens que tinham interesse, pobres ou ricos. Havia grupos que eram formados por pais, filhos, irmãos, tios. Tinha indígenas aculturados, negros escravizados e o capelão, que era como se fosse um padre, que era responsável pelas atividades religiosas. Esses grupos levavam vários equipamentos para garantir a sobrevivência de todos durante a viagem. Era viagem longa e ela poderia ser feita por terra ou por rios, utilizando embarcações. Havia as monções, que eram expedições paulistas, feitas por meio de navegações e tinham por objetivo levar ferramentas, remédios e alimentos para algumas das regiões onde havia a exploração de ouro. Página 103. Caça ao índio. Nós vimos também que os índios, eles foram muito desrespeitados desde que os portugueses chegaram aqui no Brasil. A cultura deles foi desconsiderada, eles foram feitos de escravos e muitos morreram devido às doenças trazidas pelos europeus. Alguns indígenas se adaptaram à nova condição e outros reagiram e lutaram. Muitas tribos se organizavam para atacar povoamentos formados por colonos, iniciando então várias guerras contra os europeus. Diante dessa situação, o que os paulistas começaram a fazer? Começaram a invadir aldeias indígenas para garantir a posse de terra. Com tudo isso, os paulistas acabaram provocando o despovoamento de diversos lugares onde os índios viviam. Muitos índios fugiam e outros eram feitos de escravos. As leis portuguesas não permitiam a escravização de índios, a não ser que os portugueses fossem atacados por eles. Aí sim poderiam ser escravizados. A justificativa é de que se tratava de uma guerra justa. Os índios os atacavam e aí eles poderiam escravizá-los. Com essa ideia de guerra justa, os caçadores de índios, o que eles faziam? Eles provocavam uma situação de conflito. Os índios partiam para o ataque e aí eles podiam então capturá-los fazendo-os de escravos. Os jesuítas e a caça ao índio. Os bandeirantes, eles acharam um ótimo negócio capturar índio e vender. Então, por isso, eles continuaram a caçá-los, mesmo que a coroa portuguesa só autorizasse a guerra contra os índios caso eles atacassem ou caso não aceitassem a evangelização católica. Os jesuítas, eles não achavam correto a caça aos índios e eles tentavam de toda forma protegê-los. Por causa dessa proteção, muitos desses religiosos, desses jesuítas, foram expulsos das regiões onde eles atuavam junto aos índios. Apesar dos jesuítas querer ajudar os índios, eles agrupavam os índios em aldeamentos. Então, ficavam juntos, os índios ficavam todos juntos em um mesmo lugar. E isso facilitava aos bandeirantes a captura dos índios, tornava mais fácil a captura deles. Metais preciosos. As entradas, elas eram expedições oficiais organizadas pelo governo e tinham por finalidade a busca por riquezas, pedras preciosas, metais preciosos. O rei, então, ele enviava carta aos colonos
com promessas de prêmios para quem descobrisse ouro, prata e pedras preciosas. Mas durante o século XVI, pouquíssima coisa foi encontrada. Foi somente no final do século XVII, onde hoje a gente conhece que é o estado de Minas Gerais, foram encontradas as tão sonhadas pedras e metais preciosos em grande quantidade. A partir dessa descoberta, começou então a ocupação das áreas de mineração pela população branca. Trabalhando com documentos, a professora vai ler aqui um relato sobre os bandeirantes, que foi feito por um naturalista francês. Ponham-se então em marcha, munidos de chumbo e pólvora, que eram os elementos usados para fazer a munição das armas de fogo. Uns levando um fuzil, que era a arma de fogo, e outros um arco e flechas. Todos armados de comprida faca, de que se serviam tanto para defesa pessoal, como para cortar os galhos das árvores e esfolar os animais selvagens, quer dizer, tirar a pele dos animais selvagens. Iam descalços, com um cinturão de couro cru à volta dos rins e na cabeça um chapéu de palha de abas largas, sem outra vestimenta, além de uma braga. A braga era chamada calça curta, de tela grosseira de algodão e uma camisa curta, com as fraldas. Fraldas antigamente aí que se dizia é a parte de baixo da camisa, tá? A parte inferior da camisa, que ficava por fora das bragas, por fora das calças curtas. Algumas vezes traziam uma couraça, que era a armadura, e coxotes, que era a parte da armadura antiga que revestia as coxas, de pele de veado, que era o gibão, e perneiras, que era uma espécie de casaco curto e uma peça de couro que protegia as pernas entre o joelho e o pé. Com base nessa leitura que a professora acabou de fazer, você vai apresentar, você vai escrever aí na sua apostila as informações solicitadas. Na letra A, quais eram as armas utilizadas pelos bandeirantes? Nós temos aí no texto quais eram essas armas. Quais eram as vestimentas e os calçados usados pelos bandeirantes? Procure nesse texto que eu acabei de ler. Letra B. Retome a forma como os bandeirantes foram retratados nos monumentos das cidades de São Paulo, Salto e Goiânia, na página 101. Em seguida, compare-os com as informações fornecidas pelo texto que a professora acabou de ler aí no slide anterior e você vai anotar quais foram as informações coincidentes. Então, olha só, a professora colocou nesse slide essas imagens que estão na página 101. Quais foram as informações que coincidem com o texto lido anteriormente? O que tem aí? Será que são as roupas? Será que são as armas? O que será que coincide com o texto que a professora acabou de ler? E aqui no próximo, quais são as informações que não coincidem, que não são iguais? Você observando esses monumentos e o texto lido na página 105, o que não é coincidente, o que não coincide? São as armas? São as roupas? O que não coincide? E escreva aqui, tá bom? Qualquer dificuldade que tiver, procure por mim. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.